Boa noite a todos que nos assistem neste momento através da nossa rádio e nos vê através do YouTube, Instagram e Facebook. Gostaria de dar um abraço a cada um de vocês e boa noite a todos. Vamos para mais uma meditação do texto sagrado. Hoje são quarta-feira, dia 11, se não me engano. Então, meus queridos irmãos, gostaria de chamar a atenção de vocês pelo seguinte: nós não falhamos reuniões. Todas as nossas reuniões, ou em frente da câmera, ou fora da câmera, nós teremos a nossa reunião. O nosso objetivo com Deus, a nossa obrigação como filho obediente, nós estamos cumprindo, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos orando para todas as criaturas se converterem, e nós vamos levar esse Evangelho a todas as criaturas. Então, se acaso vocês não viram mas alguma publicação, podem ir lá no YouTube que tem todos os vídeos. Por enquanto, Deus abençoou, consagrou que nada deu de errado para nós não conseguirmos fazer essa transmissão das nossas meditações do texto sagrado. Lembrando para vocês que são na segunda, no domingo, na quarta e na sexta-feira. Esses 3 dias são consagrados a partir das 20 horas, ao vivo diretamente da nossa rádio. Meus caros amigos e irmãos, tem uma meditação do meio-dia até 1h da tarde. A Bíblia Sagrada, narrada por Ciro Moreira, é muito bom para vocês se meditarem no texto sagrado, para vocês entrar na palavra de Deus, porque nós precisamos estar na palavra de Deus, nós precisamos estar bem com Deus, para que nós tenhamos uma vida e uma vida com abundância. Sem falar para enfrentar as coisas ruins que vêm do mundo para cima de nós. Lembrando a todos vocês que a partir
do mês que vem, já vamos começar a abrir portas para muitas pessoas que querem assistir a nossa reunião presencial. Então, lembrando que o próximo mês nós estamos abrindo porta para receber aquele povo que quer um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui no seguinte desse sagrado. Hoje nós vamos fazer uma meditação aqui no texto sagrado. Vocês já ouviu a falar, eu tenho certeza, a respeito das ovelhas. Tinha um pastor que tinha as suas 100 ovelhas e uma delas desrebanhou do meio das outras. E o pastor deixou aquelas 99 ovelhas e foi atrás de uma única. Mas por que ele deixou a 99 e foi atrás de uma só? Porque as 99, elas não sairiam de forma nenhuma. Elas poderiam nascer, poderia dar fome, poderia acontecer qualquer coisa com elas, que elas estariam sempre ali agrupadas no caminho dela. E essa resolveu se desviar do caminho, não acompanhou as outras. Assim também somos como nós aqui nessa terra. Às vezes vocês, não digo todos, vocês quando era pequeno, começava a ir à igreja, frequentava grupos, orava, meditava na palavra. Quando passou a ter uma certa idade, quando começou a conhecer a bebida, começou a conhecer mulheres que não prestam, e aí vocês deixaram a Deus de lado e procurou um outro caminho. Fez como a essa seguinte ovelha, deixou o seu rebanho e foi para o outro lado. Então, o que vem acontecer? Mas para vocês que tomou essa iniciativa de deixar a sua vida a seguir a Cristo, a seguir o nosso Deus, para seguir outros caminhos que não te levará a lugar nenhum, nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para orar por vocês. Nós estamos aqui para meditar a palavra e para tirar a dúvida de vocês, porque eu tenho certeza que o nosso Deus está honrando e vai honrar muito mais o nosso ministério. E nós estamos aqui lutando para conseguir vidas e ganhar almas para Deus. Somos ganhadores de alma. E o que vem acontecer é que a própria palavra vai dizer a todos vocês o interesse que nós temos por cada um de vocês. Nós não estamos aqui por motivo de audiência. Nós não estamos aqui para fazer alguma propaganda. Nós estamos aqui para divulgar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas que nos ouvem não só são aqui da cidade, tem muitas pessoas de fora que nos ouvem e nos conheceu através das redes sociais, então nos ouve e nos acompanha. Então a palavra é pregada para todos aqueles que
está disponível e com o seu coração aberto para receber. Que o seu terreno, o seu corpo, o seu coração esteja adubado para receber a semente que nós vamos semear. Então, o que vai acontecer? Pegue firme mais uma vez na palavra. Siga o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tem algo especial na sua vida. Ainda hoje, arrependa dos seus pecados. Venha para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Arrependa enquanto há tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Deus anda muito preocupado com todos nós. Deus quer todos nós lá juntamente com Ele. Mas, infelizmente, nós estamos um nos separando do outro. Não estamos no mesmo destino, que é a palavra de Deus. Então, vamos pegar firme, você que tem o conhecimento da palavra, vamos pregar, vamos meditar, vamos rodar, vamos fazer o possível e o impossível, vamos largar tudo para pegar o Evangelho com as duas mãos, para abraçar esse Evangelho. E para você que não tem fé, que tem curiosidade, que gosta de sorrir e assim por diante, mas na frente nós veremos você aqui conosco também. Amém? Aleluia. Meus queridos irmãos, abra os seus textos sagrados aí, e nós iremos meditar agora. Será em Mateus capítulo 18, do 12 ao 14, e Lucas do 15 ao 47. Por que esses dois textos? Nós vamos fazer a meditação desses dois textos sagrados. Porque Jesus, essa parábola é uma parábola das 100 ovelhas e uma se separou. A parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida é aquela que está nos caminhos certos, vai nos caminhos certos, para ir para o caminho errado. Então, essa parábola, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala por duas vezes. Ele vem, fala ela lá no texto de Mateus, desculpa, ele fala lá no texto de Mateus e volta e fala lá no texto de Lucas. Então, porém, tem o mesmo significado. As duas palavras se coincidiram. Então, esse texto foi repetido pela boca do Senhor Jesus Cristo duas vezes. A parábola da ovelha perdida é uma das parábolas que Jesus fala sobre maravilhoso amor de Deus. Essa parábola está registrada no Evangelho de Mateus e Lucas. Mateus 18, capítulo 18, versos do 12 ao 14, e Lucas 15, do 4 ao 7. Hoje nós vamos trabalhar em cima desse texto e mais alguns outros a seguir. A parábola da ovelha perdida mostra como um propósito de buscar Deus ativamente o pecado e se alejar
atuar. Deixa eu botar aqui. Olha, vocês, muitos, acham que não tem nenhum significado para Deus. Vocês acham que tudo é normal. Que tudo é normal. E não é. Vocês acham que tem algum significado que vocês não têm nenhum significado para Deus, tem sim. Meus irmãos, preste atenção muito nessa meditação aqui deste texto sagrado. Deixa eu só baixar esse retorno um pouco aqui. Ele está muito alto aqui, está me incomodando. Então, o que vem acontecer? Vocês, nós, acham que nós não temos importância para o Senhor Jesus Cristo, para nosso Deus. Só que ali, eu fiz um resumo a respeito dessa parábola da ovelha perdida, para vocês terem uma noção o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer, o quanto Deus nos chama. Qual a responsabilidade que nós temos em estar pregando o Evangelho para vocês? Às vezes vocês pensam que nós estamos aqui pegando o microfone e falando, é uma brincadeira. Meu irmão, não tem nada de brincadeira aqui, não tem nada de piada, não tem nada de gracinha, nem canal no TikTok nós não temos. Nós estamos trabalhando na realidade, nós estamos trabalhando com a palavra de Deus. Então, Deus, Ele nos quer bastante. Não é à toa que o Senhor Jesus repetiu essa parábola lá em 2 versos, em Mateus e em Lucas. Então ele disse 2 vezes essa parábola. Então nós temos um significado muito importante para Deus. Disse a vocês, vou lá repetir: quando um pecador ele se converte, os céus ficam em festa, os anjos festejam. Por quê? Porque nós temos grande importância para nosso Deus. Então, meus irmãos, vamos deixar esse mundo de lado, vamos abraçar, vamos pegar o Evangelho com força, de vontade, porque nós vamos vencer. Nós não vamos desistir de forma nenhuma. Na parábola da ovelha perdida, Jesus fala sobre um pastor que possui 100 ovelhas, mas uma das ovelhas acaba se perdendo. Então ele deixa no deserto as 99 ovelhas e vai em busca de uma única ovelha perdida. Ele roda, ele não para, ele procura, ele não desiste até ele encontra. Assim também somos nós. Veio o problema, veio. Não temos que desistir, não temos que parar, não temos que baixar a cabeça de forma nenhuma. Nós devemos baixar a cabeça por situação nenhuma aqui nesta terra, porque Deus está conosco, Ele é o maior, Ele é quem nos dá a vitória. Então nós temos que fazer como este pastor, procurar, lutar, ir para um lugar, ir para o outro, até achar a solução, até achar a ovelha, até resolver o problema. Desistir jamais, que nós não devemos. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele coloca sobre os seus ombros com grande alegria, e ao chegar em casa,
com ele por ter encontrado a ovelha perdida. Por que o pastor estava tanto interessado nessa ovelha que ficou perdida? Será que essa ovelha tinha algo diferente das outras? Não, era tudo igual. Se brincar, essa ovelha era até mais magra do que as outras. Só que o rebanho ele deixou, e do jeito que ele deixou, quando ele voltou, ele achou nenhuma tinha saído, e essa ele trouxe. Por que ele trouxe nos ombros? Porque ela acabou quebrando duas pernas, não podia caminhar. Ele achou, pegou, colocou no ombro, chegando na sua casa, avisou a vizinhança toda, os amigos, e festejar por ter achado a ovelha. E quantos de nós que rodamos, procuramos para um lado e para o outro e não achamos esta ovelha? Que tristeza, nós voltaremos para casa. Quando você, mãe, vê seus filhos na droga, no álcool, sua filha na prostituição, sua filha vendendo seu próprio corpo, sua filha nas baladas, seu marido no adultério, na bebedeira, como você se sente? Então, o que acontece? Nós devemos tirar situações e nos colocar no lugar de certas situações que se passa, que por exemplo foi esta ovelha. Então este pastor, ele poderia muito bem chegar e dizer: ah, é uma ovelha só, não tem perigo não, pode ir, eu não vou perder meu tempo atrás. Além dele procurar, demorar, ainda ele teve que carregar nos ombros muitos quilômetros, e ainda chegando, fez a festa e festejou a achada da ovelha. Assim também o céu acontece. Ele festeja quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa se entrega sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O céu festeja, os anjos ficam em festa por ter pegado aquela ovelha perdida e colocar ao seu rebanho. Então, quantos que não tenham desviado do Evangelho, pessoas que eu conheço, muitas, quantos ouvem a palavra, não dá ouvido, quantos que nós pregamos, eles acabam gozando da nossa cara. Então, infelizmente, não tirará nem um pedacinho de nós. Mas uma coisa é certeira: se vocês prevalecerem no erro, no pecado, contra a vontade do Senhor Jesus Cristo, vocês pagarão preço alto, porque venha para o Evangelho, venha para o Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que eu já estou careca
me chamar para o Evangelho, mas não quer vir. Está esperando igual a ovelha, quebrar as duas pernas para vir. Porque a ovelha estava ótima, depois que ela resolveu tomar o rumo dela, ela acabou quebrando as duas pernas. Como a história do filho pródigo. A parábola também é uma parábola que tem muita importância, uma parábola muito ótima. Essa parábola aí do filho pródigo que foi para o mundo, abandonou sua família e foi humilhado para se alimentar. E quando chegou em casa, o pai recebeu e fez uma festa, porque foi igual a ovelha, restaurou, trouxe de volta. Então, para nós, quando uma pessoa venha dizer que veio para o Senhor Jesus Cristo, ou seja, qualquer religião, qualquer pastor, qualquer líder espiritual, nós ficamos felizes, porque você está tomando a atitude certa. Você não está esperando algo ruim acontecer na sua vida. Então, mais uma vez, eu digo a vocês. Então, Jesus termina a parábola dizendo, lá em Lucas 15, do 4 ao 7, digo-vos assim: haverá alegria no céu por um pecador que arrepende, mais do que 99 justos que não necessita do arrependimento. Eu vou entender alguma coisa aí? Então, Jesus termina a parábola dizendo que o céu ficou mais feliz pegando aquela ovelha que saiu, desgarrou do rebanho, do que as 99 que estavam lá. Ou seja, as 99 pessoas, ele ficou mais feliz. Uma pessoa vir se converter para o Senhor Jesus Cristo, para Deus, do que as 99 convertidas que está com ele. Uma pessoa valeu por 99 pessoas. Se não deu para entender, até o final vocês vão entendê-la. Como foi dito, a parábola da ovelha perdida ser encontrada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Basicamente, dois relatos que são idênticos, embora não seja possível classificar o texto de Mateus sendo um paralelo abreviado comparado ao de Lucas. Porém, todos os dois textos, todos os dois são relatados idênticos. Porém, o de Mateus, ele é um mais paralelo, mais simples. Porém, o de Lucas já é mais um pouco diferente. Então vamos ver o que diz no Evangelho de Mateus, depois do de Lucas, e vamos diferenciar um do outro, sendo que são idênticos as duas coisas, como o texto
texto sagrado relata que Jesus fez essa parábola por duas vezes, uma no texto de Mateus, outra no texto de Lucas. E analisando os textos de Mateus e Lucas, o histórico claramente para iniciar que Jesus contou essa parábola duas vezes. Isso significa que ele usou essa parábola em duas ocasiões diferentes, em duas situações diferentemente, com um propósito diferente em seu ministério terreno. Apesar disso, as mensagens principais da parábola permanecem a mesma. Não muda nada. Vejamos melhor as explicações da parábola da ovelha perdida em cada um dos dois evangelhos, o de Mateus e o de Lucas. Vamos ver o que diz no texto de Mateus. Primeiramente, onde o Senhor relata que, como sendo um texto paralelo, no Evangelho de Mateus, que prepara a introdução da parábola da ovelha para o ensino de Jesus, de que Deus é um Pai muito amoroso. Ele cuida do seu rebanho, ele coloca os seus anjos e utiliza todos os meios necessários para fazer com que seus propósitos sejam concretizados. Lá em Mateus 18:1, os discípulos fazem a seguinte pergunta a Jesus: quem é maior no reino dos céus? Vejamos aqui, para iniciar, o texto de Mateus. Meus caros irmãos, é o seguinte: no texto de Mateus, o Senhor, Ele nos relata que Deus nos ama, Deus nos quer, nós temos a proteção divina, nós temos os nossos anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos guiar, para nos livrar de todas as coisas ruins. Então, como eu disse, toda palavra de Deus é focada em um amor. A Bíblia Sagrada repete a palavra amor mais de 300 vezes. O amor de Deus por nós, pela humanidade. Mas somos ingratos. Nós somos merecedores. Por quê? Porque tem filhos que são obedientes e tem filhos que dão as costas para a palavra de Deus. Tem filhos que não têm tempo para Deus. O tempo dele é para uma coisa, para outra. Se sobrar eu vou, se não sobrar eu vou. Se sobrar eu vou orar, se não sobrar eu vou orar. Hoje eu estou muito cansado, eu não vou orar. E sempre colocando Deus em segundo lugar na sua vida. E depois, quando vem as consequências, ainda diz que Deus é o culpado. Outros acabam dizendo o seguinte: ah, Deus quis assim, ah, Deus fez isso. Meus irmãos, é fácil entender o texto sagrado, não é complicado, não é bicho de 7 cabeças. Basta fazer essas orientações que eu digo aqui todos os dias, e você terá o segredo de uma vida abundante na terra e também uma vida com Deus, como a Bíblia nos promete que nós, cristãos que honram a palavra dele, não verá a morte.
quando um cristão que está na palavra do Senhor, honra na palavra do Senhor, ele cair no chão morto, vocês não vão chorar, vocês vão festejar, porque ele já está no céu. Agora, para aqueles que não se arrependeram, para aqueles pecadores, vão pagar por um preço altíssimo. Porque o Senhor Jesus, Ele nos fala do amor dele por nós. Ele fala das lutas dele para que nós venhamos para o Evangelho. Mas nós temos a cabeça fraca, a cabeça dura, e queremos ir para o lado do mundo, e queremos ir para o lado ruim, e aí é aonde entramos em sofrimento com a nossa vida, complicamos a nossa vida. Hoje eu estou bem fisicamente, mas quantas pessoas neste mundo por aí se encontram com diversos problemas familiar, doenças, justiça e assim por diante. Não é brincadeira, não é fácil. Só mesmo vendo para crer. Às vezes você pensa, deita no seu sofá, liga a televisão, às vezes tem uma renda extra no banco e acha que está tudo bem, mas não está. A sua vida só vai passar a ficar bem quando você honrar a palavra de Deus, quando você passar a amar a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, a ser um servo de Deus. Conheço muitas pessoas capacitadas para estar pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e, no entanto, está em lugares errados. Então, vamos procurar nossa posição em Cristo Jesus, no lugar no que Ele nos promete. Vamos ver. Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: quem é o maior do reino do céu? Vamos ver o que Jesus respondeu. Jesus colocou um menino no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vós convertesse e não vós fizerdes com o menino, de modo algum entrará no reino do céu. Então, essa foi a resposta do Senhor Jesus Cristo, que está em Mateus 18:3. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele respondeu assim para os discípulos, dessa seguinte forma: porque uma criança quando fala,
tem uns 7, 8 anos, por aí, 4 menos. Não tem maldade, não tem intenção de nada. Você, hoje, nesse mundo, eu acho que não existe espancamento mais. Mas antes existiam pessoas a chegar, a bater bastante em criança, para dizer que está dando uma boa educação. No entanto, eles eram mais terríveis que o menino. Então, uma criança, ela não leva maldade no coração. Ela não tem o coração rancoroso. Uma criança, ela não tem a capacidade de pensar em uma vingança. A criança, ela não tem capacidade de guardar mágoa. A criança, ela pode estar ali brincando mais 30 crianças. Quando ela avista a mãe, ela já vai em direção à mãe. Então, aquilo ali significa que aquela criança ama a mãe, como está escrito no mandamento, de todo o seu ser, de todo o seu coração. E o Senhor Jesus Cristo, para explicar melhor para os discípulos, fez essa seguinte comparação. Trouxe a criança e disse que aqueles que não forem como uma criança não herdarão o reino do céu. Então, aí, uma das coisas que ele disse, mas para aprofundarmos mais, não herdarão o reino do céu aqueles que se tornam a mesma coisa, aquele que não tem o novo nascimento. Para que haja um novo nascimento, vocês têm que limpar o coração. Tem um coração de uma criança. É difícil? É. Não é fácil. A própria Bíblia Sagrada diz que é difícil. A própria Bíblia Sagrada diz que a porta ela é estreita. Poucos passarão por ela, mas não é impossível. Então, o que vem acontecer? Então nós temos que purificar o nosso coração, ter o nosso coração limpo, o nosso coração sem maldade. Eu conheço muitas pessoas aí que tem um coração igual ao coração de criança, não tem maldade nenhuma, não tem maldade nenhuma, não tem intenção mal nenhuma, porque a maioria das pessoas hoje em dia elas só trabalham nas segundas intenções. E as segundas intenções não são boas de ajudar o próximo. As segundas intenções são de ver o próximo lá no fundo do poço. Tem um velho ditado que diz: coração é terra que ninguém vai. E é verdade. Às vezes você vê uma pessoa ali no altar da igreja, uma pessoa até mesmo pregando a palavra de Deus, mas dentro do seu coração guarda uma mágoa, guarda um rancor, guarda uma revolta. E não é assim que temos que ser. Nós temos que ser limpos por dentro e por fora.
e ter a nossa mente ligada aos céus, às coisas de Deus. Porque Deus não falhará em suas promessas. Então, outras pessoas vêm a criticar. Eu sou mais eu, de que aquele que está lá no pé do altar e fica fazendo mal aos outros. Não, se você estiver falando isso, você é pior do que ele é. Porque você tem que fazer o quê? Você tem que deixar ele lá, do jeito que ele está fazendo, e você seguir a sua vida conforme a Escritura Sagrada pede. Deixe ele no cantinho dele, sossegado, que o julgar ficou para Deus, não para nós. Nós ficou para anunciar o Evangelho, para levar o Evangelho, não para criticar ninguém, não para dizer quem está certo e quem está errado. Porque para isso Deus nos deu uma inteligência, a Bíblia é sagrada, temos, e só meditar nela. Então, por causa de uma pessoa, você vai rejeitar a igreja? Por exemplo, a igreja não. A igreja está lá só para tapar o sol e a chuva. A palavra de Deus que é anunciada lá dentro, não. Deixe essa pessoa de lado e faça a sua obrigação. Já pensou se cada um de nós fizer o nosso papel com o Senhor Jesus Cristo? Não vai existir morte, não vai existir guerra, não existe rancor, não existe ladruagem, não existe traição, não existe. O mundo fica igual ao paraíso. É um abraçando o outro, um beijando o outro, um perdoando a dívida do outro, um fazendo um favor para o outro. Então, é assim que Deus queria que esse mundo, que essa geração fosse. Mas, infelizmente, não é, não vai ser. Falo isso porque tenho certeza do que estou falando. Vamos seguir aqui sobre a parábola da ovelha, né? Nós estamos aqui meditando no texto de Mateus e depois vamos fazer uma meditação do de Lucas para nós fazermos uma comparação entre os dois textos. Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Seu objetivo era enfatizar que não é da vontade do Pai um só desses pequeninos, um só destes pequeninos se perdam, lá em Mateus 18, 14. Então, por exemplo, se tem 99 que é de Deus, Deus vai querer os 100. Ele não vai querer os 99. Ele vai correr atrás daquele. Vejamos. Tem pessoas, se eu fosse olhar o que o pessoal diz, publica, fala e comenta, eu não estaria mais pregando o Evangelho. Mas por que eles estão falando isso?
estão comentando, estão publicando. Porque Satanás está doido para que eu saia dos caminhos do Senhor Jesus Cristo e vou para os caminhos dele, que é sujo, que é um caminho, uma estrada que fechada. Você vai lá no fim, acaba aquela estrada, você acaba ficando aí na pior da miséria. Então Deus não, Deus tem um propósito totalmente diferente na nossa vida. O propósito de Deus é prometer e cumprir. O que Ele fala na palavra dele, Ele cumpre. Só uma observação: no tempo dele, não em nosso tempo. Aprenda a esperar, aprenda a escutar o silêncio de Deus. Se você está passando por um momento difícil e talvez você está entrando no Evangelho agora, não desista, porque antes de Deus te dar a resposta, Satanás vai fazer uma bagunça com a sua vida, ou com qualquer que seja o que você está buscando para Deus. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que me procurou porque o filho estava drogas, álcool e jogo. E além de perder o que tinha, ainda ficou endividado. Aí, o que acontece que ela fez? Ela procurou o pai de santo e disse que o pai de santo falou tudo certinho para ela. Eu falei, mas fala mesmo. Agora eu quero ver ele resolver o problema seu. Quanto foi que ele te cobrou? Ela falou, pai, foi 3 ou 4 mil reais. Eu falei, por que você não deu? Dá, para ele. Porque se você está achando que é fácil, você vai dar. Por que essa mãe não vai se ajoelhar, pedir a Deus, entrar nos caminhos de Deus, seguir o Evangelho, seguir a palavra, como a Bíblia diz: salve você e a tua família. Essa pessoa foi optar por coisas erradas e acho que até ela está no fundo do poço juntamente com ele, porque falta de aviso não foi, falta de orientação não foi. Então a pessoa, às vezes, na maioria das vezes, acaba sendo isso, porque uma pessoa vem a ter raiva de Deus. O que leva uma pessoa a ter raiva de Deus, se Deus não faz mal à humanidade nenhuma, e a pessoa ainda tem raiva de Deus e quer ser um ateu. Dá para você o sistema que Satanás implanta na mente das pessoas, e a maioria dessas pessoas conhece
Escrituras sagradas de ponta a ponta. Eu mesmo conheço os dois. Será que eles não sabem do amor que Deus sente por nós? Será que Deus não sabe que Deus está de braços abertos para nos perdoar? Seja lá qual foi o tipo de pecado que você cometeu, basta ter o arrependimento. Embora Jesus tenha usado literalmente uma criança nesse contexto, isso serviu como ilustração de uma verdade espiritual muito importante. Isso significa que ao usar um menino, Jesus se referiu àquele cuja a fé mantendo simplicidade de criança. Já viu isso? Aquele cuja fé mantém a simplicidade de criança. Então, é desta forma que nós herdaremos o reino do céu. Eu me lembrei de uma coisa aqui. Quando eu falei do novo nascimento, eu estava falando do novo nascimento, aí chegou para Jesus e disse: se ele tinha que entrar dentro do ventre da mãe dele para nascer de novo. Agora eu estou falando que temos que ser uma criança para herdar o reino do céu. Aí a pouco uma pessoa vai procurar também se nós vamos ter que voltar a ser criança de novo para ir para o reino do céu. Não, nós vamos permanecer do jeito que nós estamos. Nós estamos só com a mente que não é maldosa, com a mente ligada aos céus, com o coração de criança, com o amor de criança. Porque o que Deus mais foca na palavra dele é o amor um pelos outros. Porque a partir do momento que um ama o outro, não vai ter mais praticamente mais nada. Se um amar o outro igualmente a ti mesmo, o que poderia acontecer? O orgulho vai deixar de existir, ambição deixar de existir, violência deixar de existir, ou não terá mais. Diante desse período, a parábola da ovelha perdida lá em Mateus nos ensina que Deus, como um pastor que cuida de suas ovelhas, também busca e cuida daqueles que são seus. Ele não deixa que nenhum daqueles que lhe pertence se perca. Preste atenção nessa última palavra. Ele não deixa, próprio Deus não deixa que nenhum daqueles que lhe pertence se perca. Então, o que acontece? Deus, Ele nos ajuda espiritualmente. Às vezes, vocês não dá para perceber, mas Ele envia anjos para nos guiar. Os
nos abençoar nas horas mais difíceis. Às vezes, Ele nos dá a direção, nos livra muito de maus companhias que pode levar a vida do mundo, que pode levar a se perder como essa ovelha. Porque você que está na palavra de Deus, você que está seguindo os caminhos de Deus, Satanás vai te perseguir. Só que você tem o Espírito Santo para te defender. Mas se você der um vacilo, você cai no laço de Satanás. Por isso que nós devemos nos proteger e ter a proteção de Deus. Nós temos que nos garantir, nos sacrificarmos e ter muito cuidado com esses enganos de Satanás. Como eu estava dizendo lá no Evangelho de Mateus, que as parábolas são idênticas ao de Lucas. Vamos ver aqui agora o de Lucas, que o Senhor Jesus diz. No Evangelho de Lucas, a parábola da ovelha perdida mostra uma situação em que Jesus havia sido cercado por publicanos e pecadores que se reuniram em tronos dele para ouvi-lo. Ei, Senhor Jesus, está enrolado. Olha, naquele tempo, quando o Senhor Jesus estava pregando, curando, dando ensinamento, aí, essa palavra aí, já no texto de Lucas, os que ficaram a redor dele foram os publicanos, pecadores, que se reuniam em trono dele para ouvir ele. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o imperador romano com o decreto de imposto, cobrar imposto das pessoas. Os judeus da época consideravam os publicanos como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Já os chamados de pecadores eram todas as demais pessoas marginalizadas mortalmente e de má reputação. Então essas pessoas todas que eu acabei de citar estavam tudo ao redor do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver se o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez com a reação dele. Era todos os demais, era todas as demais pessoas. Não, estou errado. Essas pessoas não viviam conforme as normas estabelecidas. Por isso, acabavam excluídas da sociedade judaica
por líderes religiosos. E o povo judeu era aconselhado a não ter qualquer contato com essas pessoas, ao menos comer com elas. Entretanto, Jesus frequentemente estava acompanhado dessas pessoas, os cobradores de imposto, dos pecadores, dos publicanos. Então eles cercaram a Jesus, ao redor de Jesus, juntamente com as outras pessoas. Inclusive, eles se assentaram à mesa com eles. Vocês pensam que o Senhor Jesus Cristo chegou para eles e disse: você, cobrador de imposto, você, pecador corrupto, e assim por diante, afastai de mim? Não. Jesus sentou à mesa com eles, normalmente, sem nenhum preconceito. E diz lá em Lucas do 5 ao 20, Lucas 5, do 27 ao 29. Jesus, atento, escolheu Mateus, um dos apóstolos. Sabe o que Mateus é? Mateus era um coletor de impostos, era um desses publicanos pecadores. E Jesus escolheu ele para um dos 12 apóstolos. Tais coisas fazia como que os fariseus escribas se escandalizaram e murmurassem. Eles não conseguiram enxergar o verdadeiro propósito pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo. Então, enganado estava eles. O Senhor Jesus Cristo não. O Senhor Jesus Cristo sabia muito bem o que ele iria fazer. Buscar e salvar os perdidos. Então, eles não conseguiram enxergar o verdadeiro propósito pelo qual o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo. E saber. E o Senhor Jesus disse: buscar e salvar o perdido com a ovelha. Então, como o intuito de expor o comportamento reprovável e injusto dos religiosos, e ao mesmo tempo, mas uma vez me ofereceu a oportunidade de convertê-lo de tal perversidade, Jesus contou 3 parábolas para eles. Foram elas a parábola da ovelha perdida, que nós estamos falando, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Todas essas
três parábolas são bacanas. É muito boa para ser meditada no texto sagrado. Então nós vimos aí no Evangelho de Lucas que Jesus enfrentou com esses pecadores e quais foram perguntas sobre perguntas que eles veio a fazer com o Senhor Jesus Cristo, a interrogar, a interromper. E lá, já no texto de Mateus, já foi totalmente diferente. Por isso, tem os dois têm o mesmo significado, mas contado de uma forma totalmente diferente. Presenciar pastores apacentando as ovelhas era algo cirqueiro e familiar naquele tempo. Isso significa que a parábola da ovelha perdida, mais uma vez, Jesus usou uma prática muito comum para compor sua história e transmitir o seu ensino. Por isso, não só essa parábola, como a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, que Jesus, ali, quando eles sentaram juntamente com o Senhor Jesus Cristo, ele resolveu dizer e responder-lhe através de parábolas, para ver se ele tentasse reverter essa história desses pecadores, cobradores de impostos, ladrões. Então os ouviu de Jesus e estava bem habituados com a cena descrita por ele. Além disso, todos eles, principalmente os fariseus e escribas, conheciam muito bem as passagens do Antigo Testamento que mostra por Deus como o pastor e suas ovelhas. Vocês verão isso em Salmo 23, 1, Isaías 40, 11 e Ezequiel 34, 15 e 16. Jesus começa a parábola da ovelha perdida perguntando: qual de vocês, se tivessem 100 ovelhas e tivesse perdido uma delas, não vai buscar a ovelha perdida? Lá em Lucas 15, 4. Nessa pergunta, Jesus ensina que todos os pastores, bom e zeloso, necessariamente buscará a ovelha perdida. Eles guiará dessa forma, mesmo que isso implique que deixe as outras 99 enquanto busca uma única ovelha desgarrada. Então, torno a repetir a importância do ser humano
para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pensa que você não tem nenhum valor, se você pensa que para você não tem mais jeito, se você pensa que para você está tudo acabado, se você já não passa a crer, a acreditar, meu irmão, minha irmã, acredite, porque o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele é sincero para cumprir com as suas palavras. Ele nos chama, Ele nos quer. É de grande importância que Ele nos manda anunciar este Evangelho, que Ele nos manda nós deixar as 99 ovelhas e buscar aquela que está fora do rebanho. Ele diz que é de grande importância a uma ovelha desgarrada do que a 100 que já está agarrada com ele. Então é muito importante que vocês compreendam esse texto de uma forma para não sair por aí dizendo besteira. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, Ele faz todo o esforço, é de total responsabilidade, amor, carinho, dedicação, que eu venho pregar o Evangelho, que eu venho buscar a vocês para o Evangelho, a dizer a palavra de Deus, a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que Ele nos pede, que deixe as suas 99 ovelhas e vá atrás daquela que está perdida. Procure onde ela estiver e traga ela. Isto, um bom pastor de ovelhas que faz, não como os maus pastores de ovelha que diz: uma saiu, uma só não vai fazer falta. Pois aquela que é importante, porque as outras todas já estão arrebanhadas e ela não está, ela que é importante. Lá em Lucas 15, 7, o Senhor Jesus diz: digo-vos que assim que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas do que 99 justo que não necessita de arrependimento. Olha o que o Senhor Jesus diz lá em Lucas 15, 7. O Senhor Jesus diz: digo-vos, assim haverá alegria no céu, quando por um pecador que se arrepende, mas do que 99 justos que não necessita de arrependimento. Olha a importância dessa pessoa, dessa ovelha
desgarrada, como o Senhor Jesus diz em Lucas 15:7. Só aqui os estudos consideram essa declaração difícil de interpretar. E você, meu irmão, o que acha que Jesus quis dizer nessa interpretação do texto sagrado? Conseguiu entender ou não conseguiu? Porque para os estudos humanos considera essa declaração difícil de interpretar. Mas não é difícil, não tem nada difícil. Está tudo totalmente explicado. Só 2 minutinhos aqui para mim falar um pouco da parábola do filho pródigo. Ele ficou, trabalhava juntamente com outro irmão, mas o pai na lavoura, ajudando de uma coisa de outra. Eram bens de situações. Um dia, esse filho mais velho disse: quero tudo que é meu de herança e vou sair daqui e vou para o mundo. O pai falou: tudo bem, meu filho. Pegou, colocou na mão dele o que ele tinha de direito e ele foi. Para onde ele foi? Ele foi beber, zoar, raparigar e assim por diante, com as amizades e com as mulheres que não valia a pena e nem vale. Depois o dinheiro acabou. E agora? Quando esse dinheiro acabou, ele teve fome. E ele olhou para um lado e para o outro, não viu mais nem mulheres e nem viu amigos. Não viu a ninguém. Ninguém ajudou ele, ninguém socorreu ele, só queria ele na hora que ele estava com o dinheiro. Na hora que o dinheiro acabou, todo mundo foi embora. Ele falou: agora, se eu querer me alimentar, eu tenho que trabalhar, mas em quê? Bateu de porta em porta, não achou emprego. O único emprego que ele achou foi para limpar o chiqueiro de porco, para se alimentar. E aí, ele não dispensou o serviço e foi trabalhar. E naquele trabalho nojento, ruim, ele veio a pensar que ele poderia estar na casa dele, comendo do bom do melhor, dormindo na melhor cama, de que em cima de capim. E os amigos dele só queriam ele quando tinham o dinheiro. As mulheres só queriam ele quando tinham dinheiro. Aí ele chegou a ponto de não aguentar essa situação mais. E ele foi embora na dúvida: será que meu pai vai me aceitar ou não vai? Porque do jeito que eu agi com ele, com a
ele vai me receber mais. Quando o pai avistou ele numa distância de 100 metros, o pai saiu gritando, feliz da vida: meu filho voltou, meu filho voltou. E pegou abraçando ele e disse: mate o melhor boi que tem para nós fazermos uma festa. E aí o outro filho disse: mas pai, eu nunca te fiz nada, sempre fui obediente a você, sempre fui obediente a você. Ele fez tudo com o Senhor, nos abandonou, pegou a metade da herança dele, gastou tudo lá perdido, e o Senhor ainda manda matar o boi. O pai dele respondeu para o filho: filho, nós conseguimos restaurar mais uma pessoa, tirou do mundo e trouxe para Deus, trouxe para a casa dele. Então assim também que nós devemos agir em diversas situações, não em situações contrárias. Essas situações, ela se cabe vários contextos dentro dela. Só que se formos prolongar aqui, a noite é curta para nós. Então, é igual ao caso que nós estamos, o caso do Senhor Jesus Cristo, que disse aqui em Lucas 15:7. Senhor Jesus diz: vós que assim haveis alegria no céu, por um pecador se arrepender, mas do que por 99 justo, que não necessita de arrependimento. Será que esse filho pródigo, ele vai voltar para aquela vida de novo depois de algum tempo? Nunca mais. Ele nunca mais vai se esquecer daquelas cenas que ele passou. Ele nunca mais vai esquecer das amizades falsas que ele tinha, porque quem era o verdadeiro amigo dele era o pai dele. E ele veio morrendo de medo do pai não receber a ele. Então, em certas situações como essa, tem pais por aí que rejeitam seus filhos e eles acabam tomando decisões revoltantes. Ao invés de acolher eles e dizer como o pai desse filho disse: nós restauramos mais um, nós ganhamos mais um, ele voltou de novo.
não expulsar. Quantas mulheres dos seus 16, 17 anos aparece grávida, seu pai manda embora da sua casa, não acolhe, não dá força. Quantos e quantos? E aí, essa pessoa sai pelo mundo afora, desgostoso, sem dinheiro, sem nada para comer. Será que isso Deus nos ensina? Será que isso é uma situação acima de qualquer coisa que devemos tomar? Não, meu irmão, não é assim. Por maior que seja o problema, se fosse assim, o nosso Deus, Ele não nos perdoaria. Se nós cometêssemos um ato gravíssimo com Ele, poderíamos arrepender da forma que fosse, mas Ele não iria nos perdoar. Só que Ele diz ao contrário: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e suave. Perceba que nas palavras de Jesus Cristo, as 99 ovelhas representam as pessoas justas, que não necessitam de arrependimento. Então, o que seria essas? Então, quem seriam essas pessoas? Existem diferentes interpretações ao tentarem responder essas perguntas. Citaremos aqui em duas principais. Embora duas interpretações sejam boas e demonstraram verdadeiras confirmações pelos escribas, a segunda interpretação é aquela que mais se harmonizava ao texto da parábola da ovelha perdida, lá no Evangelho de Lucas. Quando Jesus contou essa parábola, eles estavam junto aos miseráveis pecadores que cercavam para ouvir suas palavras. Enquanto isso, ali estavam alguns representantes religiosos que se orgulharam em cumprir a lei. Essas pessoas se consideram justas e murmuravam diante da atitude do Senhor Jesus Cristo. Essa interpretação, como eu vinha dizendo lá no texto anterior, que são idênticos essa passagem em Mateus e Lucas. Portanto, em Mateus
tinha um significado, em Lucas tinha outro. Jesus, porém, em duas ocasiões diferentes, contaram a mesma parábola da ovelha perdida. Portanto, uma foi prescrita de uma forma e outra prescrita de outra forma. Acredito que deu para pegar um pouco destas palavras. Sobre este aspecto, percebemos claro que Jesus estava falando dos fariseus e dos escribas, juntamente daqueles que o seguiam. Portanto, provavelmente os 99 justos que representavam e murmuravam e confiavam em suas próprias obras. Aqui vale lembrar que antes de Jesus já havia sido censurado pelos fariseus por se ajuntarem com pessoas reprováveis. Mas o Senhor Jesus sempre deixou claro que Ele não veio chamar o justo ao arrependimento, mas sim os pecadores. Lá em Lucas 5, do 30 ao 32, através de uma parábola, em outra ocasião, Jesus também repreendeu algumas pessoas que pensava ser justa e confiava a si mesmo e desprezava os outros. Lá em Lucas 18, 9. Mas, independente da interpretação adotada, o importante é entender que a ênfase da parábola da ovelha perdida está juntamente na ovelha que se perdeu e foi buscada, encontrada, celebrada. Isso tudo significa que a mensagem de Jesus nesta parábola demonstra que ser um pastor humano deixa as 99 ovelhas para buscar uma única que se perdeu. E o que se pode esperar então de um bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas? Ele certamente buscará o resgate, o pecador perdido. A parábola da ovelha perdida nos ensina lições de extremas importâncias para a vida cristã. Em primeiro lugar, a parábola ensina que uma única pessoa já faz falta. Muitas vezes estamos acostumados a situações em que fatalmente pensamos que um a mais ou a menos não faz diferença. E é aí que está a grande diferença. Isso aconteceu porque humanamente estamos propensos a olhar muito mais para as 99 ovelhas de que para uma única ovelha que fica desagarrada. Mas felizmente o bom pastor não age desta maneira, para que ele, uma única ovelha, faz falta e muita.
pois nenhuma de suas ovelhas poderá ficar definitivamente perdida, lá em João 10:28. Então, meus irmãos, um bom pastor de ovelhas, ele diz que faz falta sim, muita falta, uma ovelha quando desgarra dos seus rebanhos. Já para outros pastores, tanto faz como tanto fez. Vou dar um exemplo para vocês aqui relacionado a isso. Você frequenta uma igreja em um determinado tempo. Quando você não resolve ir mais, o pastor passa a te ligar ou vir na sua residência atrás de você para tentar saber o que está acontecendo. Mas ele vem, não é de coração não, ele vem porque ele está achando que aquilo ali não é mais do que uma obrigação dele. Ele vem porque ele está achando que aquilo ali não passa de mais uma obrigação dele, ou talvez um dízimo a mais, ou senão algo mais de segunda intenção. Não porque ele age como esse pastor que foi atrás de sua ovelha, comunicou seus amigos, comunicou seus vizinhos, fez festa por apenas uma ovelha perdida que ele conseguiu recuperar e achar. Assim também somos nós quando conseguimos trazer uma pessoa para o arrependimento, trazer uma pessoa para confessar os seus pecados a Deus, ter uma vida com Deus, estar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Porque é muita honra e glória, tanto da nossa parte, como para o céu que festeja juntamente com os anjos. Em segundo lugar, a parábola da ovelha perdida ensina que o pastor busca suas ovelhas. Ele já viu alguma vez um rebanho de ovelha e se atentou aos comportamentos dela, sabe que limitadas elas são em todos os sentidos. As ovelhas são completamente dependentes de pastor que as apacenta, e por isso que o pastor de ovelhas sempre está atento a qualquer problema que possa ocorrer com o seu rebanho. Ele se compromete a proteger o rebanho de qualquer imprevisto. Mas de forma cristã, como um pastor vai à procura do homem que é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo. E o pastor vai em busca da ovelha e não a ovelha vai em busca do pastor. A salvação é a obra da soberana graça divina. Deus quem vai em busca do homem e não o homem em busca de Deus. Já parou para pensar isso? Alguma vez? Às vezes você pensa que Deus não está nem aí por você, mas no fundo, Deus, Ele está
te chamando, correndo atrás de você, e você não percebe. Você dá as costas e ele está atrás de você, te querendo pegar. Mas você sempre dando as costas, sempre não dando ouvido, sempre tentando se escapar. Mas da mesma forma, Cristo, como um pastor, vai à procura de um homem que é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo, e um pastor que vai em busca de ovelhas, e não a ovelha que vai em busca de um pastor. A salvação é a obra da soberania da graça divina. E o homem por si próprio, só mesmo pensando consigo, pois muitas habilidades e capacidades não possui, qualquer condições encontrada no caminho para o aprismo da salvação sozinha. A ovelha perdida nunca terá sido encontrada de algo igual modo de Deus, que encontra o pecador que está perdido no pecado e que sozinho nunca conseguirá escapar de cair no abismo. O homem passará a sua vida buscando talentos, muitas coisas, algumas busca religiões, outras buscam bens materiais, outras buscas em status e famas e qualquer outras coisas que possam satisfazê-lo. Porém, quando o pecador é resgatado e para perdição e se sentar acolhido nos braços de um bom pastor, não resta outra coisa que ele não se admite que não foi ao encontro de Cristo. E que restou outra coisa que ele se admitiu que não foi ele que encontrou a Cristo, mas Cristo foi que encontrou a ele.